Olá, princesas! Tudo bom? O nosso vídeo de hoje é sobre um tema que gera muitas dúvidas no meio cristão, que é sobre o jejum. Eu fiz um estudo bem profundo sobre isso e eu vim compartilhar com vocês. Vamos lá? Primeira coisa, o que é jejum? Segundo a Bíblia, jejum é a abstinência de comida, ou seja, ficar sem comer por determinado tempo em prol de um propósito. E existem 3 tipos de jejum. O primeiro é o jejum total, que é um jejum mais sério, que tem que ser guiado por Deus realmente para fazer. Por quê, Kel? Porque você vai ficar sem comer e sem beber, entende? Então é uma coisa mais séria, mais pesada, tem que ser super direcionado por Deus. E quem fez esse tipo de jejum, Kel? Foi Moisés, quando ele subiu lá no Monte Sinai e ficou 40 dias lá em comunhão profunda com Deus. E Esther também fez 3 dias. Ela convocou os judeus de Suzã para orarem com ela e jejuarem para poder ir falar com o rei. E o segundo jejum é um jejum normal, um jejum comum, que é mais falado na Bíblia, que é mais feito hoje em dia, que é ficar sem comer, mas podendo beber água, tá? Esse é o mais comum, é o que eu faço, que a maioria das pessoas fazem por aí, beleza? E o terceiro jejum é o jejum parcial. Ele é muito bom para você que tem algum probleminha de saúde, que tem pressão baixa, que está amamentando, que está grávida. Entende que foi o que Daniel fez quando ele chegou na Babilônia e ofereceram vários manjares, várias comidas para ele. Ele pegou e comeu só frutas, verduras e bebeu água. Ele fez jejum parcial. Come algumas coisas, mas não come outras. E você, se você tem certa dificuldade em jejuar, você pode fazer esse tipo de jejum sem problema. E você pode me perguntar: Kel, e jejum de Face, jejum de redes sociais, existe? Como é que é isso? Lindas, jejum bíblico é de comida, não tem jeito. Tanto que naquela época não existiam redes sociais, como que ia ter esse tipo de jejum na Bíblia? Não tem. Jesus não tinha Facebook, não tinha perfil no Facebook. Mas fazer jejum, se abster de redes sociais, de jogos, de hobbies, de costumes que estão te afetando, que estão te fazendo mal, que estão exageradamente na sua vida, é muito válido. Eu já fiz, eu recomendo, faz bem. É um jejum mais moderno, mas que também é bem aceito e faz uma diferença na sua vida. Vamos às características do jejum. Primeira característica: o jejum é uma escolha. Você escolhe valorizar a vida espiritual e, consequentemente, enfraquecer a sua vida carnal. Ou seja, você escolhe valorizar mais o reino de Deus, mais as coisas de Deus do que as coisas desse mundo. E Deus ama quando você escolhe desse jeito. Isso mostra que você reconhece a sua dependência de Deus mais do que qualquer outra coisa nessa vida. A segunda característica é que, enquanto você não alimenta a sua vida carnal, você não está comendo, não está digerindo nada, você está alimentando a sua vida espiritual. Você está fortalecendo a sua vida espiritual. Você perde de um lado para ganhar muito de outro. E eu quero ler o versículo com vocês, que está lá em Mateus 4, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isso foi logo no comecinho do ministério de Jesus. Ou seja, antes de começar aquele ministério lindo, que ele ia mudar o mundo, ele começou com o jejum. E observe que esse jejum que ele fez foi um jejum mais pesado, 40 dias. Mas, vocês viram que estava no começo? E foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ou seja, esse jejum mais complexo, quem guiou foi o Espírito Santo, tem que ser assim. Mas aqui nos traz uma grande lição que toda vez que você for começar uma coisa nova na sua vida, entrar numa fase nova da sua vida, for começar um emprego, for criar filhos, for engravidar, comece com o jejum. Todo novo projeto que você entrar, toda porta que você abriu, o que você quer que se abra na sua vida, comece jejuando, se consagrando a Deus. Terceira coisa: quando nós jejuamos, nós se afastamos do pecado e, consequentemente, da atração que ele tem sobre a gente. É como um imã, como se o pecado fosse um imã. E a gente, quanto mais perto estiver desse imã, a gente é puxado. Então, conforme a gente jejua, a gente dá um salto, a gente vai para longe do pecado. Então, a atração que ele tem não chega na gente, entende? Porque a gente está longe. Agora, se a gente não jejua, não vigia, só vive a vida, não sei o que, a gente vai se aproximando, até que a atração dele nos puxa e a gente peca. Então, jejuar nos afasta do pecado e da atração que ele tem sobre a gente. E em muitos casos na Bíblia, o jejum é usado como arrependimento. Logo após a pessoa pecar, errar, falhar, ela percebe o pecado dela e o que ela faz? Ela jejua e se arrepende. Interessante isso, eu vou mostrar isso para vocês aqui em Jonas, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 5. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava dizendo:
Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiam-se de saco desde o maior até o menor. Ou seja, eles se arrependeram e fizeram um jejum geral, para todo mundo jejuar. Por quê? Porque o jejum, ele te afasta do pecado, é como se ele te descontaminasse, desintoxicasse, esvaziasse. Quarta característica: da mesma forma que nós nos afastamos do pecado, nós nos aproximamos de Deus. E quanto mais próximos de Deus, mais fortes nós ficamos, mais sábios, mais conseguimos ouvir o que Ele tem para nos dizer, conseguimos entender o que Ele tem para nós e fortalecemos a nossa fé. E tem um versículo que eu queria ler com vocês, que está lá em Mateus 17, 19 a 21. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo, expulsar o demônio? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caça de demônios não se expulsa senão por oração e pelo jejum. Essa história, gente, foi quando os discípulos tentaram expulsar o demônio de um menino e não conseguiram de jeito nenhum. Então o pai do menino veio falar com Jesus, e Jesus foi, falou assim, e o demônio saiu. Jesus explicou que por que eles não conseguiram expulsar esse demônio? Porque havia incredulidade neles, porque eles não tinham fé o suficiente. E como eles adquiriram essa fé? Através da oração e do jejum. Ou seja, o jejum desperta mais fé na gente. Outro versículo que eu quero ler com vocês está lá em Esther 4, de 15 a 16. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então o que Esther fez? Antes de entrar numa fase difícil, decisiva da vida dela, ela jejuou. Gente, se você está no ponto de tomar uma decisão muito séria, que eu não sei que decisão eu tomo em relação a isso, aquilo, jejua. Jejua e ora. E jejum e oração, eles são casadinhos, tem sempre que vir juntos, eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas como jejuar? Tem 5 passozinhos, gente. Vamos lá, vou ensinar vocês. Primeira coisa, tem que ter um propósito. Sem propósito, o jejum vira uma dieta. Então tem que ter um motivo para você estar jejuando. O principal motivo, o maior motivo, tem que ser se aproximar de Deus. Até mesmo porque a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, se você buscar a Deus, Ele vai cuidar do resto todo da sua vida. Então o principal motivo do jejum deve ser fortalecer a sua fé e se aproximar de Deus. Mas você pode ter outros motivos também. Por exemplo, você quer passar no concurso, você está com um problema de saúde, você está com uma dificuldade financeira, você pode jejuar por isso também. Então tem que ter um motivo o seu jejum. Definir o propósito? Beleza, vamos para o segundo passo. Qual o segundo passo, Kel? É escolher um horário do jejum. É antes de você fazer que você escolhe. Não é você jejuando: ah, tá bom, vou acabar 11 horas. Não. Antes de você começar, você tem que escolher o horário. Ah, vou jejuar até meio-dia. Ah, vou jejuar no período da tarde. Ah, vou jejuar à noite. O horário você que escolhe. Terceiro passo é começar orando. Então você vai, você ora. Ah, mas eu tô no trabalho, tô na escola. Vai no banheiro, vai no cantinho mais sozinha, e ali mesmo você ora. Pode ser em pensamento, não tem problema. Você ora: Deus, vou começar meu jejum agora, o motivo é esse, Pai. Eu entrego esses assuntos na sua mão. Peço que seja comigo, Pai. Eu vou jejuar e vou orar em prol disso. Comecei meu jejum. Entende? Então você começa o jejum com uma oração, apresentando, mostrando para Deus por que você está jejuando. O quarto passo, gente, é o que você vai fazer durante o jejum. Durante o jejum, gente, você vai viver normalmente, tá? Você vai, se você estiver no trabalho, você vai continuar trabalhando, se estiver na escola, você vai continuar estudando, visualização do professor. Então você pode continuar fazendo o que você está fazendo, sim, sem problema, mas de uma forma um pouquinho diferente, tipo ligadinha no céu, em espírito de oração. Quando puder, der pra você ouvir um louvor, você fica ouvindo um louvor, fica tipo, dá pra você orar, vai orando, entregando a Deus aquele problema, descrevendo aquele problema pra Deus, o que você está sentindo, o que você está pensando em relação àquilo, o que você queria que Ele fizesse, mas que acima de tudo seja feita a vontade dEle. Então tá no espírito de oração, é você estar consagrada, consagrando a sua vida. E tem um versículo lá em Mateus 6, 16 e 18 que diz o seguinte: e, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto,
para não parecerem aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O que ele quer dizer aqui, gente? Que você deve jejuar, mas não ficar tipo com carinha de abatido ou querendo mostrar que você está jejuando. Porque os hipócritas naquela época, os fariseus, eles gostavam de mostrar tipo, nossa, como eu estou me sacrificando por Deus, para se parecer mais santo, sabe? Esse tipo de coisa. E ele fala, não, age normalmente, viva normalmente, levanta, lava o rosto, escova o dente, se arruma normal, vai trabalhar, vai fazer sua vida, se vai cuidar da casa, vai cuidar da casa, vai estudar. Então viva a sua vida normalmente, nem ficar parecendo assim, oh, estou jejuando. E não é legal você ficar falando pra todo mundo que está jejuando. Não, estou jejuando, hoje estou jejuando, ah não, estou jejuando. Se possível, não fale pra ninguém. Só se não tiver jeito mesmo, a pessoa insistir, já ver seu negócio de comer, você, não, não quero, poxa, come. Não, eu tô jejuando. Aí você fala, mas de preferência não fale pra ninguém que está jejuando. Fica isso entre você e Deus, entendeu? Uma coisa discreta, uma coisa sábia. E o quinto passo é entregar o jejum. É você acabar o seu jejum com uma oração. Você pega assim algum lugar, você vai no banheiro, ou pega um lugar mais tranquilo, vai. Jesus, entrega o meu jejum a ti, Pai, eu agradeço por ter conseguido. Então o jejum não é uma coisa muito difícil, é um contexto, é um conceito simples. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos no coração, curta esse videozinho se você gostou, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para as notificações chegarem até você. E é isso aí, beijinhos no coração e até a próxima.